Olá, bom dia. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado, Sofia, que está nos bastidores aí do estúdio. Nós temos aqui a presença do companheiro Cleverson Oliveira, que é diretor de saúde no trabalho da CUT Santa Catarina, que está, inclusive, num curso de formação aí na Escola Sul da CUT, em Florianópolis, e está atendendo a gente gentilmente aí. Agradecemos muito ao companheiro Cleverson. Bom, o Cleverson coordenou a conferência livre online da CUT de saúde da trabalhadora e do trabalhador no dia 8 de abril e coordenou de forma brilhante aquela conferência, e nós vamos conversar um pouco sobre as propostas que foram aprovadas naquele dia, Cleverson, e a importância dessas propostas de serem levadas para a conferência estadual que vai acontecer em junho. Daqui a pouco eu dou o cronograma de atividades das conferências aí. Cleverson, obrigado, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, companheirada, camaradas. É um prazer estar aqui. O desacato com o companheiro Sérgio, companheiro de longa data, né, Sérgio? Desde os nossos atos lá de 2014, aqui em Florianópolis, no Brasil inteiro, contra a retirada de direitos. Muito obrigado pelo convite. Então, Cleverson, aconteceu aqui no dia 18 de março, em Jaraguá do Sul, a Conferência Regional de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador, com participação de municípios da região, Corupá, Guaramirim, Xereder, Massaranduba, São João do Itaperiú e Barra Velha, além de Jaraguá do Sul. Foi, como eu escrevi, uma conferência para boi dormir. Por quê? Porque estavam aqui gerentes de recursos humanos de empresas privadas, estava também setor de gestores de Secretaria de Saúde dos municípios, mas o protagonista principal, que eram os sindicatos de trabalhadores, não foram sequer convidados, não receberam o regimento da conferência. Como é que você vê essa situação e a possibilidade disso acontecer em nível macro-regional ou estadual, Cleverson? É impossível, não é? Isso, Sérgio. O que a gente viu ali em Jaraguá foi algo muito ruim, porque nós, movimento sindical, somos os detentores dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. A gente entende que o patrão tem uma visão, mas nós temos uma visão muitas vezes antagônica a eles. Claro, a gente vê vários semanas internas de prevenção de acidente do trabalho, as conhecidas CIPATs, e outras tantas situações de preservação da vida. Só que quando nós falamos sobre como uma conferência sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora, e a gente não tem representantes legais dos trabalhadores e trabalhadoras dessa conferência, a gente vê que, infelizmente, a cidade, as pessoas que estavam à frente, essa comissão que organizou a conferência regional, né, ali do Vale do Itapocu, ter deixado a gente de fora é algo muito ruim, muito grave. Assim como, Sérgio, a gente vê que o companheiro Sansão, da Construção Civil e Imobiliários aqui de Balneário Camboriú e Itapema, as cidades falaram que não vão fazer a conferência. Olha só o absurdo que a gente ouve de um administrador de uma sociedade brasileira, uma democracia, dizendo que não vão fazer a conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Isso é muito grave. Então, nós vamos tomar algumas atitudes, vamos fazer alguns diálogos, algumas conversas e cobrar dos governos municipais e estadual o porquê que não tiveram nessas cidades. Só para lembrar a audiência do desacato, desde o golpe contra a presidenta Dilma, em 2017, até o governo do inelegível, não se realizaram mais conferências de saúde do trabalhador. Agora, a partir do governo Lula, nós temos, então, esse ano, planejadas as etapas agora macro-regionais, já não são mais regionais. E, se me permite, Cleberson, eu vou ler, então, as datas aqui, para que todo mundo fique sabendo, né? Então, o Meio Oeste e a Serra, em Concórdia, nos dias 6 e 7 de maio, o Grande Oeste, em Chapecó, 13 e 14 de maio, no Sul, em Tubarão, 20 e 21 de maio, a região Norte e Nordeste, envolvendo aqui Jaraguá do Sul e região, em Joinville,
dias 27 e 28 de maio. Grande Florianópolis, em Palhoça, dias 3 e 4 de junho. O Vale do Itajaí será em Blumenau, dias 9 e 10 de junho. Foz do Rio Itajaí será em Itajaí, 17 e 18 de junho. A 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora acontece dias 24, 25 e 26 de junho em Florianópolis. E a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, retornando ao país, dias 18 a 21 de agosto, em Brasília, no Distrito Federal. Bom, Cleverson, o período aí obscuro da nossa vida política, as conferências foram encerradas e, inclusive, as normas regulamentadoras de condições de trabalho foram todas extintas no governo Bolsonaro. E agora, no governo Lula, entra em atividade uma nova redação para a NR1, que trata da saúde mental do trabalhador e impõe multas pesadas para os patrões que não prevenirem e não cuidarem da saúde mental dos seus trabalhadores. Depressão, estresse, ansiedade. Santa Catarina é o 2º lugar no ranking no Brasil dessas doenças mentais. Bom, Cleverson, a importância que tem essa NR1 e a aplicabilidade dela a partir do dia 26 de maio, quando ela entra em vigor. Então, companheirada, a gente vê isso como um grande avanço para nós, porque falando em doenças laborais ou do trabalho, no passado, a gente só via a questão da LER, DORT, acidentes de trabalho. E hoje a gente consegue, é ruim o que eu vou falar, mas a gente consegue ver trabalhadoras e trabalhadores da linha de produção, pessoas que estão ali dando a sua vida para que a produção saia entrando em depressão, com medo de entrar. Chega sexta-feira, bate aquele alívio. Chega domingo à noite, as pessoas já começam a ficar ansiosas, porque no outro dia vão estar no trabalho. É a pressão da produção, é a pressão de chegar no horário, é a pressão de não poder sair cedo, porque o filho ficou doente na escola e não tem quem buscar. Então, é muita pressão em cima da classe trabalhadora e a gente vê que existe, infelizmente, algumas pessoas que estão num nível de administração, de chefia, supervisores, coordenadores, na linha de produção, que não conseguem entender isso, não conseguem ver o trabalhador como um ser humano, elas veem como uma máquina, como um número, que simplesmente elas podem ser facilmente substituídas, né? E quando a gente tem hoje, como está acontecendo, o DIEESE e vários meios de comunicação colocam que estamos vivendo o pleno emprego novamente, ou quase o pleno emprego, né, Sérgio? A gente vê que eles mudam um pouco, mas é muita pressão. Então, nós temos, o Sérgio tem, eu tenho vários amigos e amigas que estão com depressão, que estão com ansiedade, e uma outra doença que a gente viu na Conferência Municipal de Joinville, que o doutor Flávio, um nome meio impronunciável, Mega Genes, que não me lembro agora o sobrenome do doutor, que ele foi inclusive secretário de saúde aqui de Joinville, que ele trouxe a questão do burnout, a estafa do trabalho, né? A pressão, aquilo que você não aguenta mais. Então, são doenças que estão aí, que nós precisamos combatê-las, e nada melhor do que isso, do que a NR1 ter colocado nos seus artigos essa penalização para as empresas que não cuidam da saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores em todos os níveis da fábrica. Então, Cleverson, na Conferência Livre da CUT de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o Luiz Henrique da Costa Leão, que foi o palestrante convidado por você, ele citou não apenas a VAT, a vida além do trabalho, né? Para que os nossos corpos não estejam sujeitos apenas ao lucro, né? Mas ele citou um outro termo, que é mais vida no trabalho. A gente tem que ter o prazer de trabalhar, né, Cleverson? Sim, exatamente. E uma das nossas máximas do movimento sindical, Sérgio, é isso: o local de trabalho é para se ganhar a vida, para não se perder, né? Então, no sábado pela manhã em Joinville, uma das pessoas que foi falar sobre o tema central da conferência, né, que é
a saúde do trabalhador como direito humano, que nós temos 4 mortes por minuto no mundo por acidente de trabalho, no local de trabalho, né? Então, se a gente jogar isso para horas, para dias, isso é um número absurdo e não pode acontecer, né? Claro, nós temos uma série de políticas e leis no Brasil de proteção à saúde do trabalhador que muitas vezes não é cumprida. E a gente vê isso, a questão da CAT, NR5, onde as empresas não fazem as CATs. Ah, mas o rapaz ele só deu uma martelada no dedo. Ah, mas tem que abrir uma CAT, porque se isso lá na frente der algum problema para ele, ele vai ter respaldo que foi um acidente de trabalho. Então, nós temos muitos problemas e nós, enquanto movimento sindical, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, temos que trabalhar isso, cobrar da empresa que ela abra esses CATs, a comunicação de acidente de trabalho. Então, Cleberson, aí você fala do trabalhador formal, né? Mas Isso. nós temos hoje uma grande parcela de trabalhador que é de plataforma, que são os trabalhadores informais, que não têm carteira assinada, a questão do combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, são formas tem que resgatar essa gente toda que não está no mercado formal de trabalho, né, Cleberson? Sim, e isso nós já estamos com essa pauta na CUT, Sérgio, desde 2019, desculpa. Claro, os debates já vinham antes, mas em 2019 ela ganhou grande força e corpo dentro da Central Única dos Trabalhadores, porque são pessoas que não estão protegidas pela CLT, né? Elas não têm uma proteção social. E aí, quando acontece um acidente e também quando acontece delas perderem a ferramenta dela de trabalho num acidente, como é o caso dos Ubers, que muitas vezes uma batida dá uma perda total no carro e essa pessoa não tem seguro, quem perde é o trabalhador. Porque é ele, se ele não pagar o INSS dele ou dela, ele não vai ter direito à proteção social, que é receber um valor enquanto ele estiver se recuperando a sua saúde. Então, nós precisamos buscar uma lei, né, nós temos vários projetos de lei para esse segmento da informalidade no Brasil, os trabalhadores em aplicativos, porém, a gente vê um Congresso que não olha para isso. Pelo contrário, eles querem retirar direitos trabalhistas, inclusive nós que somos seletistas. Que fazem, né, Cleberson? A gente está perdendo direito trabalhista e também perdendo direito previdenciário, né? Esse período aí de longos 7 anos de golpe no Brasil redundou nisso, né? Hoje, 70% dos trabalhadores estão fora da proteção social, tanto trabalhista quanto previdenciário. Isso é gravíssimo, inclusive, para a saúde do trabalhador, né, Cleberson? Exatamente, Sérgio. Porque quando você está dentro de uma fábrica e você, mesmo que não tenha algum problema de saúde que não seja ocasionado pelo local de trabalho, seja uma doença normal, alguma coisa, você vai para o INSS, você está protegido, você vai receber o seu salário todos os meses, garantido pela CLT. E quando você não paga, não está protegido pela CLT ou por outros meios, como é o caso do MEI, o microempreendedor individual, porque algumas pessoas começam a pagar, depois existem pela burocracia, que não é muita, mas às vezes a gente não tem tempo de ir lá pagar, né, Sérgio? Você acaba esquecendo, e é justamente ali que ocorre o problema. Aí você está atrasado, você não consegue receber porque atrasou. E é o que acontece com muitos planos de saúde mundiais aí, né, que a gente vê, que se você atrasou naquele mês a sua participação ou seu pagamento com o MEI, você não vai ter direito a receber. Então, nós precisamos dessas leis, precisamos dessa proteção, mas precisamos que esse Congresso tenha essa sensibilidade, porque eles têm a proteção deles, eles têm o plano de saúde deles e não abrem mão. E cada vez mais retira direitos da gente e muitas vezes eles ampliam os direitos deles lá no Legislativo Nacional. Cleberson, há um tempo atrás, a gente tinha o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o Sereste. Como que está agora, no momento, o Sereste em nível estadual? Então, Sérgio, o Sereste, né, ele foi criado, se eu não estiver enganado, depois dos anos 2000, né, no governo Lula, né, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador,
justamente com esse intuito. E aí, quando a gente vê alguns executivos, né, vamos dizer assim, que não têm a saúde como prioridade do seu plano de trabalho do seu governo, os CERES eles são sucateados, né? Eu vou te ser bem sincero, Sérgio, eu não tenho muito o que falar sobre o CERES estadual aqui de Santa Catarina, né? Nós conhecemos ali o atual diretor, eu esqueci o nome dele agora, né? Ele está junto com a gente dentro da comissão de organização da conferência, da 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Santa Catarina. Sei que eles têm um bom trabalho, mas eu não sei te dizer como eles estão hoje. Se eles estão fazendo um bom trabalho, um mau trabalho, se estão dentro das suas prerrogativas ou não. Eu posso trazer aqui a questão de Joinville, no qual é uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, que poderia ter o seu CERES municipal, porque a lei prevê isso, né? As cidades com mais de 500 mil habitantes ter o seu CERES. Ele é regional, com mais de 16 municípios do Nordeste catarinense, mas a gente vê também que o governo municipal não dá a verdadeira valorização para essa instituição que ela é de suma importância para nós, classe trabalhadora. Que você tem lá fisioterapeutas, médicos do trabalho, enfermeiros, do que são profissões que nos ajudam a recuperar a nossa saúde. Então, no papel está muito bom, infelizmente os executivos, quando querem sucatear alguma coisa, dão várias desculpas e não encaminharam o devido financiamento para lá. E nas nossas propostas da CUT para a 5ª Conferência, uma delas, Sérgio, ela versa justamente para isso, de que as cidades que têm mais de 500 mil habitantes tenham seus CERES municipais e que também tenham um financiamento próprio do executivo, né, com um valor fixo, e que todo mês, todo ano, aumente em 5% para além da inflação os valores repassados, para que os CERES façam o seu trabalho de uma forma correta e que atenda a nossa população de trabalhadoras e trabalhadores conforme deve ser. Mas eu não sei te dizer em quais municípios ou conferências regionais esse artigo passou. Aliás, artigo não, desculpa, essa proposta. A gente tinha aqui em Jaraguá do Sul, inclusive. É lógico, né, Cleverson, a pressão das empresas, do setor patronal, sobre as prefeituras, para que não implante um CERES que serve justamente para fiscalizar as condições de trabalho, tem a liberdade de entrar na empresa, é quase um papel de fiscalizador, né, de efetivo cobrança de multas, inclusive, né, e tomada de decisões para proteger o trabalhador. As empresas conseguem, né, pelo comprometimento aí do poder público, não implantar esses CERESes, né? E aí o trabalhador fica à mercê, então, da estrutura da empresa, em ter essas condições de atender o trabalhador, né, Cleverson? Isso. Nós temos a promessa aí eu não sei dizer qual é o cargo dele dentro do governo que está o CERES, mas nós temos a promessa dele de que o CERES de Joinville vai sair do papel. Mas isso não é o bastante. Nós precisamos que esse CERES municipal tenha verba, tenha trabalhadores e trabalhadoras para que ele faça o trabalho. E nós vamos cobrar isso, né, enquanto Central Única dos Trabalhadores, enquanto CIST, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do qual nós fazemos parte também no Estado, para que esse CERES em Joinville faça o seu papel como ele deve ser desde a sua criação, cuidar da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, então, fica aí o convite à 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, dias 24, 25 e 26 de junho, em Florianópolis. O tema da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora deste ano é saúde da trabalhadora e do trabalhador como direito humano. É fundamental que se faça isso, que se cumpra e se garanta que o trabalho seja prazeroso e que o trabalho seja de vida, né, Cleverson? Muito obrigado pela presença aqui hoje no Informa Luta, no Portal Desacato, no JTT Amanhã com Dignidade. Lembrando, então, para quem quiser contribuir com esse portal, que é a outra informação, desacato.contribua.pix@gmail.com. Cleverson, obrigado, grande abraço e ótima semana e bom curso aí.
Valeu, gente. Muito obrigado, a companheirada e os camaradas que acompanham aqui o Portal Desacato e o nosso jornal aí. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço e até mais, companheirada e camaradas. Abraço. Valeu!